E aí pessoal, tudo bem? Vou mostrar essa plaquinha aqui, se não me engano é uma HD 7950. Se não me engano, eu sou péssimo com os modelos, nunca sei qual é qual. Bom, problema dela, ela liga da imagem, porém ela não, acho que ela instalava o drive e ficava tela preta, era isso? Sim. Instalava o drive e ficava tela preta. A Mariana rodou o teste de memória, tá? Ela acusou erro de memória. Pela lógica, ela fez os dois, essas duas aqui, porque fica mais próximo da PCB, da placa-mãe, aliás, né? E a temperatura tende a subir por ela, então fica muito quente nessa parte, tá? Então ela fez as duas, rodou o teste novamente, não deu certo, continuou dando erro. Ela fez essas outras duas de cá, pela lógica também, que está próximo aos MOSFETs, né? As fases, e próximo à GPU. Fez as duas, a mesma coisa, continuou dando erro. E por fim ela está fazendo essas outras duas aqui. Ela está soldando ali agora, fazendo o rebalhe agora dessas duas memórias dessa placa. Bom, ela está com a suspeita, né? Eu também é de acreditar que talvez não seja memória. Eu já falei algumas vezes que o programa ele ajuda muito, mas ele não acerta sempre, tá? Ele auxilia bastante, mas lógico que ele tem uma margem de erro. Então tem a possibilidade de ser um defeito na GPU, né? Na GPU ou na solda dela. Pode ser nos dois, inclusive. Então o que ela vai fazer? Ela vai concluir só mais essas duas, né? Essas duas memórias, dois chips, e rodar o teste de memória novamente. Se continuar o defeito, provavelmente vamos ter que fazer o reball da GPU. Tá? Isso acontece. Não é a primeira vez que acontece isso, de acusar defeito na memória ser defeito na solda da GPU ou na GPU, mas é difícil, tá? É mais difícil, mas acontece também. Vou aguardar ela fazer a solda, tá? E soldar aqui novamente as memórias, e eu mostro ali o teste, ver se ele vai dar o erro de novo. Eu vou filmar o teste dessa vez, que até agora eu não filmei em nenhum momento rodando o teste. Olha aí, Mariana concluiu as duas memórias que eu tinha mostrado, já colocou o dissipador, né, para rodar o teste. Por coincidência, se por acaso o defeito permanecer, ela vai dar uma pausa nessa, tá? Acontece muito isso, viu? Porque como a gente mexe direto, ela tá desde ontem mexendo nessa placa, prefere dar um tempinho depois voltar nela. Aí ela foi pegar outra para fazer, só que é uma outra igual, de outro cliente que não tem nada a ver com esse, mas por coincidência, né? Bom, tá rodando o teste. O que acontece? O erro, das 3 vezes que ela testou, o erro sempre acontece ali quando tá na página 3 de 20. Então ela vai entrar agora na página 3. Vamos esperar aqui ver se vai dar o erro. Geralmente quando o erro acontece posteriormente, né? Geralmente o erro acontece no começo. Em alguns casos ele demora mais para aparecer. Esses casos é que a gente desconfia um pouco que o defeito possa ser na GPU e não nas memórias. Deu erro, tá vendo? Então provavelmente o defeito está na solda ou na GPU, na solda da GPU ou na própria GPU, tá? Enfim, eu vou tentar acompanhar esse processo aqui, mesmo que não conclua hoje, que volte segunda-feira, para mexer, hoje é sexta já, mas eu vou acompanhando para poder concluir isso aí e mostrar para vocês. Olha aí pessoal, essa aqui é a outra placa de vídeo que a Mariana mexeu. Eu devia ter filmado, mas como sempre, eu estava ocupado também e nem me atentei. Essa placa, apesar de ser igual a outra que está ali em cima, ainda não fez ela, né? Porque vai ser a GPU, vai ter que fazer o reball da GPU e é mais trabalhoso, dá um pouco mais de trabalho. Essa aqui, ela está aparecendo faixas rosas, né? Algumas colunas onde distorcia a imagem, bem característico de memória. Rodou o teste ele deu defeito bem no início. Assim que começou o teste ele deu problema. Mariana fez as duas memórias de baixo, as primeiras que ela fez na outra placa também, pela teoria de que a temperatura iria subir, né, e por conta disso a probabilidade das duas, ou só uma delas com problema era grande. Então ela fez a solda das duas memórias e ao ligar já tem uma diferença, que antes estava aparecendo nas listas, né? Esse vídeo eu vou colocar junto com a outra placa, eu vou colocar no mesmo vídeo, as duas. Mas essa aqui já certamente resolveu. Ela já está no estágio 3 ali, né? Apesar que no teste que estava dando, apresentou o erro, ele deu o erro já no início, né? E aparecer as faixas rosas. Mas vai terminar o teste agora.
e começar outro teste de estresse da placa, né, de renderização e tudo para poder entregar para o cliente. Aqui tá marcando meia hora de teste ainda, mas para ver se consegue entregar para o cliente hoje ainda. E depois eu dou continuidade na outra lá, que provavelmente vai ser a solda na GPU. Nessa aqui foi os dois chips de memória. É um exemplo bom, são duas placas iguais, com problemas parecidos, porém defeitos, a solução completamente diferente uma da outra, né? Ali já fez 6 memórias e aqui fez só 2, já resolveu, e ali não vai ser memória, tá? Então é por isso que muita gente me pergunta o que é, o que pode ser. Não tem como saber, não existe fórmula, não existe pulo do gato, tá? A verdade é essa, não existe isso. Cada caso é um caso, cada placa é uma placa, apesar de ser modelo igual, defeito diferente, tá? Então tem que ser analisado. Eu não passo esse tipo de informação, não é porque eu não quero, até porque se eu não quisesse eu nem gravaria vídeo. É porque passa a ser uma desinformação ao invés de uma informação, beleza? Mas vamos rodar o teste ali para poder entregar para o cliente, depois começar outro teste na GPU mesmo. Olha aí, pessoal, dando continuidade a HD 7950, né? Foi o que eu mostrei. Essa aqui já é a que a Mariana fez todas essas memórias aqui. Fez a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. 6 memórias, né, que ela fez. Essa parte de cima não foi feita. Mesmo fazendo as 6 memórias, a placa ainda assim ela apresenta erro no teste de memória. Então, o que ela fez? Tirou o chip, tá? Como eu já falei algumas vezes, não acerta. Ele não acerta, o teste não acerta. Então, inclusive a outra que eu mostrei nesse mesmo vídeo, foi feito só esses 2 chips aqui e já resolveu, tá? Tá fazendo a limpeza ali agora, a Mariana tá deixando no ultrassom aqui para fazer a limpeza do chip, acabou de fazer o rebalho, tá? Eu mostro o resultado aí, expectativa de resolver o problema com o rebalho da GPU. Pode colocar no iniciar, né, de pausa. Olha aí, pessoal, ainda a placa 7950, Maria já fez a GPU, né? Na última parte do vídeo eu mostrei ela fazendo a GPU e adivinha, não deu certo. A suspeita final, né? Provavelmente um dos chips de memória está com problema, tá? Bom, detalhes sobre esse reparo aqui. A Mariana está fazendo os últimos dois chips, né? Ela fez todo o resto aqui em cima, tá? Depois ela já fez, né, as 4 aqui em cima e está fazendo as 2 aqui lateral, para tentar resolver o problema. Mas a grande suspeita na realidade é porque o chip esteja com problema. O que acontece? Poderia desistir desse caso, mas igual ela mesmo falou, depois fica aquele negócio, pô, fez tantos BGAs, né? Se for considerar, são 12 BGAs de memória, né? E 13 com a GPU, né? 13 rebalings, certo? Mas depois ela desiste, vamos supor que ela fez a GPU, vamos desistir. Aí fica na cabeça que, pô, talvez tivesse feito as 6 memórias lá em cima, resolveria. Então isso aqui acontece bastante, tá? A gente passa um orçamento para o cliente. Detalhe, porque eu tô falando de orçamento, porque isso aqui a gente não vai acrescentar nada ao valor, tá? Só porque às vezes a gente tá fazendo um serviço para reparar, não é para, vamos dizer assim, para fazer o reparo. Ah, não deu certo, peraí, eu vou cobrar mais. Não, isso aqui é o que acontece na maioria das vezes. A gente passa o orçamento, era só fazendo para descobrir se realmente resolveu o problema ou não, como da outra que resolveu só com os 2 chips, mas em alguns casos acontece isso, tá? A gente resolve uma parte, continua com problema, faz outra parte, continua com problema, e assim sucessivamente. Horas trabalhadas nessa placa aqui, deve estar beirando umas 8 horas mais ou menos de trabalho nessa placa, e sem acréscimo nenhum, tá? Só exemplificando para vocês, não é simples e não existe pulo do gato, tá? Como algumas pessoas pregam por aí, como se existisse uma fórmula secreta de reparo. Não existe, tá? Isso é uma mentira, tá? Gente picareta, a verdade é essa. Vai fazer as últimas aqui, provavelmente, eu duvido muito que vai resolver, mas expectativa, né? Esperar o melhor e preparar para o pior, né? Então vai terminar de fazer aqui, se não der certo eu vou ter que entregar. Por quê? Porque não tem como a gente saber qual memória que está com problema, tá certo? Aí eu tenho que voltar atrás sobre o programa tá errado. O programa pode estar certo sim, tá? Em acusar o erro. Só porque aí ele não acusa qual chip que é, tá? E pode ser que não seja BGA, beleza? Olha aí, pessoal, já em teste a placa de vídeo, né? Feito o rebol de todos os chips de memória.
e feito o recall da GPU. Continua apresentando erro, certo? Isso aqui é um retrato bem interessante do que é uma assistência, tá? Porque 8 horas, foi até mais um pouco, mas vou colocar 8 horas de trabalho, né? Reballing, foram 13 reballings e mesmo assim tem problema. Ali não informa qual memória que está com problema, né? Uma das memórias está com problema, não é defeito de solda mais. Então muita gente vem me perguntar quanto que é para arrumar, se fizer um chip só, 2, não importa. O valor fica um valor fixo porque fica coerente. Por quê? Porque eu não vou passar o reballing de uma memória e se tiver mais eu vou aumentar o valor, não tem coerência, não tem coerência, tá? Isso aí é bem a realidade do que é uma assistência, certo? Isso aqui vai entregar, né? Foram 8 horas, mais insumos, mais o tempo de trabalho ali, a experiência para poder fazer esse reballing, né? Energia para absolutamente nada, para poder entregar para o cliente apenas sem conserto, infelizmente.